E na reunião da cúpula da OTAN, em comemoração aos 75 anos da organização, Biden, que vem sendo muito criticado na corrida eleitoral pelas suas condições cognitivas, fez um discurso muito forte e muito enfático. Ele disse: a Rússia não vencerá essa guerra. Quem vencerá será a Ucrânia. A OTAN nunca foi tão forte na história como agora. E ele ainda prometeu doações históricas para a Ucrânia. E assim começou a reunião mais importante da OTAN. Fala, geografistas! Eu sou o professor Henrique Caciquinho e se você quiser saber mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, meio ambiente, já se inscreva no canal, deixa aquele curtir que você me ajuda bastante. Inclusive, deixa nos comentários de onde você é, de onde você está assistindo os meus vídeos para a gente se conhecer melhor, beleza? Então, bora pro vídeo que nós temos um assunto extremamente importante para debater hoje. Bom, e começou em Washington a reunião aí da cúpula da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde reuniu os 32 países membros para comemorar os 75 anos da organização. Para quem não lembra, para quem não sabe, a OTAN ela foi criada em 1949, né, no início aí da Guerra Fria, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, num mundo completamente bipolar. E qual que era a ideia da OTAN? A OTAN tinha o seguinte lema: um por todos, todos por um. Se um país for atacado, todos irão atacar juntos. Vale lembrar que do outro lado da União Soviética também existia o chamado Pacto de Varsóvia, tá? Que também era mais ou menos parecido. Um por todos, todos por um, tá certo? Com o final da União Soviética, o Pacto de Varsóvia acabou, mas a OTAN continuou existindo e hoje ela completa 75 anos. E ela está sendo comemorada em uma reunião aí com esses 32 países membros atuais, incluindo até, na verdade, a Ucrânia. O Zelensky está participando, né? E será discutido, inclusive, a entrada da Ucrânia na OTAN, né? Um dos temas aí mais emblemáticos deste momento da OTAN. E essa reunião, ela começou com um discurso bem forte, bem emblemático do Biden. Vale lembrar, né, que o Biden está em uma corrida eleitoral. Ele está sendo extremamente criticado pelo debate que ocorreu há 2 semanas atrás contra o Trump, né, onde ele foi derrotado de lavada e se colocou em xeque até as suas condições cognitivas, né, em relação aí sua parte mental, de discurso, se ele tem condições de continuar sendo presidente dos Estados Unidos, né? Então muita gente ficou ali olhando como seria esse discurso do Biden. E pelo visto, foi um discurso muito bem feito, né? Onde ele foi muito, mas muito enfático aí em relação à guerra na Ucrânia. Hoje a OTAN, o principal tema relacionado à OTAN, é claro, a guerra na Ucrânia, né? Com a invasão da Rússia neste momento da guerra, né? Principalmente depois dos ataques que aconteceram essa semana por parte da Rússia, que atingiu a capital, da Kiev, atingiu, né, um hospital pediátrico, segundo a ONU. A Rússia, ela fala que não foi ela, né, que foi destroços aí do sistema antiaéreo da Ucrânia, mas a ONU afirma que foi sim um ataque russo. Então é uma semana muito tensa. Então é uma semana que a OTAN, essa reunião da OTAN veio muito forte para tomar decisões importantes sobre esta guerra. E o Biden começou o seu discurso falando que a Ucrânia irá parar Putin, que a Rússia não irá vencer esta guerra, tá? Esse foi o grande fala dele, né? Falando que a OTAN nunca esteve tão forte e que está muito preparada para ajudar a Ucrânia, tá? Então, Biden foi bem enfático, né, nessa questão, falando aí que doações vão acontecer, né? Já prometeram aí, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Mas sistemas, baterias antiaéreas aí para a Ucrânia, que hoje vem sendo um grande problema da Ucrânia, né? Mas a gente já fala disso.
E o Biden então fez um discurso muito forte falando realmente que não aceita a negociação da Rússia, né, do que a Rússia quer para negociar, e que só existe um final, que que a Ucrânia irá vencer essa guerra, né? Vale lembrar que a OTAN, também os países da OTAN estão muito apreensivos porque o Trump já avisou, né, e já falou que se ele ganhar as eleições, essa guerra ela acaba em um dia, que ele consegue negociar tranquilamente com o Putin, tá certo? E que o Zelensky vai precisar negociar, e o que será essa negociação, né, para o Zelensky? Essa é a grande questão, né? Como que ele vai negociar isso, né? E que o Trump também avisou que não vai enviar, se o Zelensky não sentar na cadeira, né, e negociar com o Putin, ele não vai mais enviar tanto dinheiro, tá? E nesse momento o Zelensky ele está justamente lá na cúpula da OTAN, né, para pedir mais dinheiro. E o Biden já avisou que vai ter doações recordes para a Ucrânia vencer esta guerra. E é óbvio que o Putin está do outro lado acompanhando de olhos extremamente abertos, né, essa cúpula, né, até porque a gente já viu, nos últimos meses, Putin vem conversando com seus aliados, né? Então, conversou com Xi Jinping, com a China, conversou com Kim Jong-un, Coreia do Norte, né? Vem se aproximando aí cada vez mais do Irã. Antes de ontem, se reuniu com o primeiro-ministro, o Modi, né, da Índia. Então, a Rússia também está se mexendo em relação aí a tudo, né? E se mexendo em relação às suas parcerias, ou seja, conversando com seus principais aliados, enquanto a OTAN também se reúne para discutir as questões da guerra. Esse foi apenas o primeiro dia, né? Então tem muita coisa ainda a ser discutido, mas já deu para perceber a tensão que estava no ar dessa reunião. Principalmente em relação, né, à posição do Biden, como que ele ia falar e a própria apreensão se o Biden realmente continuará na presidência, né, dos Estados Unidos. Para a OTAN, né, para o melhor andamento da OTAN, o Biden é a melhor opção, né? A OTAN não confia diretamente no Trump, essa é a grande questão, tá? O Trump não é confiável para a OTAN, inclusive ele já afirmou anos atrás que ele sairia da OTAN, né? Que ele não vê sentido em os Estados Unidos fazer parte da OTAN. Bom, e no primeiro momento, o que foi colocado ali pelo Biden, né? Ele falou que ocorrerá doações históricas, né, para a Ucrânia, mas, né, já foi colocado ali pelos Estados Unidos, pela Romênia e pela Alemanha, que eles vão doar 3 baterias antiaéreas da Patriot, né, que é o que o sistema Patriot, que é o que o Zelensky mais está pedindo. Ele está pedindo isso há meses, né? E as doações, de fato, a gente fala até que a Europa ela cansou um pouco realmente dessa guerra, né? Então as doações já não chegam como antes. O próprio Estados Unidos também está demorando para enviar ajuda, né? Então essa reunião é muito importante para o Zelensky para chegar uma ajuda mais rápida. E aparentemente esses 3 países, Estados Unidos, Romênia e Alemanha, vão enviar aí o sistema Patriot, né? Que é um sistema antiaéreo, que é o que hoje a Ucrânia mais está sofrendo, né? Como a gente viu no começo da semana, teve ataques muito fortes, tá? Por parte da Rússia, em ataques diurnos, inclusive, que não é muito comum acontecer, mostrando, né, que a Rússia está avançando. A Rússia vem avançando por terra e a Ucrânia não está conseguindo parar os ataques aéreos feitos pela Rússia. Então, esses sistemas vão vir para a Ucrânia num ótimo momento, tem que ser rápido, né, para a Ucrânia, para conseguir evitar esses ataques. Ok? A Itália e a Holanda também já avisaram que vão mandar outros tipos de sistema antiaéreos, né? E tudo indica que serão mais de 10, né? Pelo menos uma dezena aí de baterias antiaéreas que serão enviadas. A discussão em relação ao que total que vai ser enviado vai ser principalmente discutido no dia de hoje, tá? Então no dia de hoje a gente vai ter a discussão relacionada ao que será enviado,
né, doações, e os Estados Unidos promete doações históricas. Lembrando que em abril já prometeu 60 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, tá? E na quinta-feira vai ter a reunião com o Zelensky. E aí, a reunião com o Zelensky provavelmente pedindo para entrar na OTAN, né? Mais uma vez, mais uma reivindicação. E a OTAN, ali, os países da OTAN vão conversar sobre a entrada, com certeza, da OTAN, da Ucrânia na OTAN. Mas o que mais me preocupou e o que mais me chamou a atenção, na verdade, foram algumas falas, tá? Que aconteceram nessa reunião. E uma delas foi do secretário-geral da OTAN, que está se aposentando agora, né? Mas a fala dele foi o seguinte: o resultado desta guerra irá moldar a segurança mundial nas próximas décadas. A hora de defender a liberdade é agora. E vamos defender a Ucrânia. Então, essa fala foi muito forte. Ou seja, o que isso mostra? Que a OTAN não vai desistir da Ucrânia e que não vai deixar a Rússia vencer essa guerra, né? Quando ele fala aí que a segurança mundial das próximas décadas está relacionada a essa guerra, o que ele está querendo dizer? Cara, eles não podem de jeito nenhum deixar a Rússia vencer esta guerra. Então, isso mostra que bem possivelmente, né, próximos meses, essa guerra, na verdade, se as doações se concretizarem realmente por parte da OTAN para a Ucrânia, essa guerra tende a se desenrolar de uma maneira bem pior nos próximos meses, com ataques mais fortes da Rússia, com ataques mais fortes da Ucrânia, e a Rússia talvez entendendo que a Ucrânia, que a OTAN está de fato entrando nessa guerra, virando uma guerra mundial. Outra fala muito importante foi do ex-embaixador dos Estados Unidos, né? Que deu uma entrevista, na verdade, durante esse período, e ele fala o seguinte também: para a OTAN existir, a Rússia precisa falhar, né? A Ucrânia precisa ser bem-sucedida, ou seja, eles estão contando que a Ucrânia precisa vencer essa guerra, né? Uma das coisas que o ex-secretário dos Estados Unidos na OTAN falou é que a Ucrânia precisa de mais pessoas. Isso é nítido, né? Que a Ucrânia está sem pessoas. O grande problema hoje da Ucrânia é não ter pessoas, né? O seu exército praticamente morreu. E eles têm ali, hoje, a maior parte do seu exército com pessoas acima de 40 anos. Eles precisam de pessoas jovens. As pessoas jovens do país, da Ucrânia, fugiram em sua grande parte, né? Ou já morreram na guerra. Essa é a grande questão. E aí ele foi perguntado, né, se a OTAN enviaria militares para a Ucrânia. Ele fala que nesse momento não, mas não descarta esta opção. E aí, se tem exército da OTAN entrando na guerra, a gente já sabe a resposta da Rússia, né? Vale lembrar que a Rússia, ela já afirmou que ela aceita negociar desde que 4 regiões, que hoje ela já tem boa parte do domínio, né, ali, incluindo, por exemplo, Donetsk, Luhansk, Zaporídia, né, são regiões que a Rússia não abre mão, né? Então, ela deveria ficar com essas regiões do leste da Ucrânia e, claro, a Ucrânia não entrar de jeito nenhum na OTAN. Algo que vai ser, inclusive, discutido na quinta-feira, né? Então, as coisas estão cada vez mais tensas em relação a isso, né? Vamos ficar de olho em relação amanhã, que eles vão discutir a questão das doações. Então, o que vai ser doado para a Ucrânia, se vai ser num nível realmente muito forte, questão de dinheiro, questão militar mesmo falando, né? E na quinta-feira, né, a questão relacionada principalmente ao Zelensky, o que ele consegue negociar da entrada da Ucrânia na OTAN ou não, né? E aí fica essa discussão. A questão é, as coisas estão cada vez mais tensas, a OTAN está se preparando cada vez mais para uma guerra também, e isso ficou nítido já no início, no discurso do Biden, né, do secretário-geral da OTAN. A coisa está ficando feia, né, realmente.
O ponto que a gente chama de não retorno chegou. O que é isso? Que a guerra dificilmente terá negociações, né? Vai ser de fato por meio de guerra, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou atualizando vocês sobre essa reunião importantíssima da OTAN. Por favor, se quer mais informações, seguir acompanhando tudo isso, já se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho que você vai me ajudar bastante, que eu tenho muitas informações para trazer para vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau e até amanhã.